Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Falando Geral. Rússia e OTAN podem estar próximos de uma guerra aberta? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, quero pedir, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Não custa nada, né, pessoal? A inscrição é de graça. E também ative o sino para ser avisado, senão vamos postar os vídeos e você não será avisado. Também deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Pois bem, dito tudo isso, vamos aqui analisar. O presidente russo Vladimir Putin, assim como seu assessor, o Dmitry Peskov, que na verdade é o porta-voz aí da presidência, e também o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, eles deram declarações fortes a respeito aí de um possível envio, aliás, de uma possível autorização da OTAN para que a Ucrânia utilize as suas armas de longo alcance para atingir o território russo, mais na sua profundidade, atingir bases russas, instalações críticas da Rússia, mais para o interior da Rússia, e isso desagradou o presidente russo, assim como o Dmitry Peskov e também o Sergei Lavrov. Isso seria apenas mais uma falácia da Rússia, lembrando que desde o início da operação militar especial, em fevereiro de 2022, a Rússia estabeleceu algumas linhas vermelhas, e algumas delas já foram ultrapassadas, como por exemplo o envio de tanques ocidentais. Os russos disseram que não iriam aceitar, que seria uma linha vermelha. Os mísseis de longo alcance, como Storm Shadow, o Scalp, também o sistema de foguetes e também lançador de míssil HIMARS, enfim, e também diz que se o território russo fosse atacado, a resposta poderia ser nuclear. Isso não ocorreu, e isso acabou se tornando uma chacota, vamos dizer assim, uma falácia dos russos, que teve essas linhas vermelhas quebradas e a resposta não foi como a prometida, Mas agora os russos voltaram a falar duro novamente e disseram que se a Ucrânia utilizar armas ocidentais de longo alcance para atingir o interior da Rússia, que sim, a OTAN e a Rússia estarão em uma guerra aberta. Uma declaração muito forte, pessoal? Porque agora não é somente o Dmitry Medvedev, que eu chamo ele de falastrão. O Dmitry Medvedev, para quem não sabe, já foi presidente da Rússia de 2008 a 2012. Teve ali a guerra da Geórgia, que estava na gestão dele, mas a gente sabe que o presidente Putin exerceu o cargo ali de primeiro-ministro, poderia estar por trás também das ações russas naquela questão. Obviamente que estava, pessoal? Lembrando que o presidente russo Vladimir Putin já foi da KGB, então tem uma ampla experiência, pessoal, nesse sentido. Então, dito tudo isso, devemos nos preocupar? Seria mais uma falácia de Putin? Eu considero uma declaração bastante pesada e creio que não dá para se duvidar, pessoal? Tem canais aí dizendo: a Rússia não está dando conta da Ucrânia, vai dar conta da OTAN. E aqui nós temos que abrir um parêntese bem grande e pontuar algumas questões. Numa guerra, pessoal, não existe o se. Se você faz isso, o inimigo faz aquilo. A verdade é essa: para toda ação existe uma reação. Os russos estão conduzindo esse tipo de guerra contra a Ucrânia porque é contra a Ucrânia, embora tenha ali todo o apoio da OTAN, através de envio de armas, munições, equipamentos militares, materiais médicos, uniformes, enfim, pode ter uma infinidade de ajuda em favor da Ucrânia, até mesmo os mercenários, ou soldados da OTAN travestidos de mercenários ajudando a Ucrânia, mas a guerra em si
entre a Rússia, a Ucrânia, né, e indiretamente barra a OTAN. E isso tem um modo operandi. Se a OTAN entra efetivamente na guerra, o próprio presidente russo, Vladimir Putin, já disse que a dinâmica da guerra será totalmente diferente do que vimos e estamos vendo até agora. Então não dá para você entrar nessa narrativa de criança. Ah, mas a Rússia não está dando conta da Ucrânia, vai dar conta de 30 países, 31 países da OTAN, não está conseguindo vencer, não está conseguindo derrotar a Ucrânia. Né? Isso é uma narrativa de criança, porque entramos no campo da hipótese, né, da superficialidade. Mais uma narrativa mais pé no chão, uma análise mais pé no chão, dá conta de que essa guerra está conduzida dessa forma porque é contra a Ucrânia. Embora, como eu disse, tenha todo o apoio de mais de 30 países da OTAN, e alguns países asiáticos, alguns países que não fazem parte da OTAN, mas não entrou outro país em guerra oficialmente contra a Rússia. A partir do momento que, a partir de agora, então, a guerra é contra a OTAN, a abordagem será outra, meus amigos. Por exemplo, os russos poderão atacar Paris, poderão atacar Londres, poderão atacar Berlim, os próprios Estados Unidos, né, bases americanas, bases da OTAN em outros países da Europa que servem de suporte para a Ucrânia. É claro, né, aí vão ser mais soldados, milhares de soldados contra a Rússia. A narrativa também de outro canal fala que a Rússia tem 1 milhão de soldados que estão atolados contra a Ucrânia. E isso é uma grande mentira, porque a Rússia não empregou 1 milhão de soldados, não está empregando 1 milhão de soldados contra a Ucrânia. Então já começa por aí, né, pessoal? A Rússia tem uma reserva muito grande de soldados ainda que podem ser utilizados. E a partir do momento que a OTAN está numa guerra, os russos podem virar a chave e fazer uma grande mobilização. E aí sim, uma mobilização em grande escala, né, com alvos diferentes, com estratégias diferentes. Então a gente não pode ficar nessa narrativa. Ah, mas não está dando conta de 30 países. Lembrando, a OTAN são 30, 31 países, agora não me fugiu aqui, vamos dizer 31 países. Vamos analisar os países. Quais são os países mais fortes e poderosos da OTAN? São os Estados Unidos, temos a França, a Inglaterra, temos a Alemanha, né, que não é tão forte assim, temos uma Turquia que não se sente parte integrante da OTAN, já cogitou em sair da OTAN várias e várias vezes, né? Sente que seus interesses não são atendidos pela aliança. Então, assim, são 31 países, mas não são 31 países fortes, né? Tem a Finlândia, tem ali também a Suécia, que é forte, mas a gente não sabe se esses países têm um potencial de enviar armas e equipamentos militares em grande escala ou até mesmo produzi-los, né? São 31 países com meia dúzia de países fortes. Claro que isso daria muito mais trabalho para a Rússia, só que daí a gente tem que lembrar o seguinte: a Rússia tem uma parceria, né, tem uma aliança chamada CSTO, que inclui ali a Armênia, Tajiquistão, Cazaquistão, são países fracos também militarmente falando, mas não deixa de ser uma aliança. A Armênia, que ultimamente também tem tido divergências grandes com a Rússia, até teve uma aproximação maior com os Estados Unidos, seria mais ou menos como a Turquia dentro da OTAN, né? A Armênia se sentindo ali carta fora do baralho, mas enfim, ainda existe uma aliança. Não podemos nos esquecer que temos a China, né, que obviamente numa guerra entre a OTAN e a Rússia teria que se posicionar de alguma forma. E a gente sabe que nos últimos anos a China e a Rússia caminham com objetivos muito parecidos e com inimigos ou ameaças também vindo do mesmo lado, ou seja, vindo do lado ocidental. Rússia e China sentam do mesmo lado da mesa, enquanto a OTAN está do outro lado da mesa.
Já vimos diversas vezes manobras dos Estados Unidos navais próximo ao território chinês, provocando a China, mostrando força para Taiwan, que é ali uma região contestada, né, pelos chineses. Então, os Estados Unidos estão do outro lado da mesa. Houve aquela guerra econômica entre a China e os Estados Unidos. E não podemos nos esquecer, meus amigos, que recentemente Rússia e Coreia do Norte fizeram um pacto, né, uma aliança, de que se um país for atacado, o outro entra imediatamente na guerra. E isso poderia também arrastar a Coreia do Sul, né, pessoal, contra a Coreia do Norte, contra a Rússia. Temos o Irã. Então seria uma coisa monstruosa de se pensar, é uma coisa muito assustadora, porque poderia aí desencadear uma guerra mundial envolvendo vários países do mundo, né? Mas essa narrativa de criança, de que a Rússia não deu conta, não está dando conta da Ucrânia, é uma guerra diferente que os russos fazem com a Ucrânia. Não é uma guerra dos moldes que os Estados Unidos fizeram com o Iraque, bombardeando civis, aos moldes que Israel está fazendo na faixa de Gaza, destruindo hospitais, destruindo escolas, né? Então os russos tentaram preservar a infraestrutura ucraniana até o último, mas a partir do momento que vira essa chave, vira um conceito de guerra total, meus amigos, a coisa fica muito assustadora, muda de figura, e não podemos analisar a partir do que vimos até agora entre a guerra Rússia e Ucrânia. Seria uma dinâmica completamente diferente e assustadora. Mas eu gostaria de saber de você. Qual a sua opinião a respeito? Deixe aí nos comentários abaixo. Deixe seu like. Se você concorda, se você não concorda, coloca aí o seu ponto de vista. Tá bom, meus amigos? Segunda-feira, vamos ter a live com o professor Cristiano Alves. Vamos falar sobre o terror no teatro que ocorreu em Moscou no ano de 2002, onde teve centenas de reféns, né, meus amigos, com a guerrilha chechena ali dominando aquele teatro. Segunda-feira, a partir das 21 horas do horário de Brasília. Se você não conhece o canal, sapeia aí, no modo de dizer, vai sapeando os nossos vídeos, as nossas lives, e também se inscreva. Se você gostar, né, pessoal, se inscreva aí, curte e compartilhe. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.